Iniciada a gravação, então vamos começar a ver agora a parte de nomeação estruturada. E hoje a gente termina com essa parte de nomeação, né? Aí semana que vem é o recesso, né? Dia 2 é finados, então dia 1º vai ser recesso. Aí na outra semana a gente está continuidade tendo a parte de sincronização. Bom, então, vendo aí nomeação estruturada. Bom, então, semana passada nós vimos a parte de nomes simples, né? Os nomes simples ajudam bastante a forma como uma máquina pode ser encontrada, e a parte de nomes simples simplifica muito para um sistema computacional. Mas nós temos que nomes simples, eles podem ser bons para a máquina, mas em geral eles não são muito convenientes para utilização por humanos, né? Nome simples, por exemplo, é um endereço IP, né, para identificar uma máquina na internet, um endereço MAC, que identifica uma máquina numa rede local. São coisas que funcionam bem, mas a gente não fica decorando esses tipos de endereço, né? Em casa a gente até decora ali um 92168 alguma coisa nas nossas máquinas, mas no ambiente corporativo, na grande empresa, com várias máquinas, ou até na internet, isso é impraticável, né? Então, a alternativa, né, é a utilização de nomes estruturados, né? Os nomes estruturados, no final, eles são compostos por nomes simples, né? Eles não deixam de ter uma composição de partes de nomes simples. Mas fica muito mais fácil de ser lido, de ser entendido, de ser interpretado por seres humanos, por pessoas, né? E nós temos que tanto a nomeação de arquivos num sistema de arquivos, seja ele do Windows, seja ele do Unix, do Mac, né, até no ambiente celular, né, seguem essa abordagem de uma nomeação estruturada, né? Quando nós utilizamos nomes estruturados, fica bem mais fácil. Bom, então vamos começar a discutir alguns conceitos aqui e vamos entrar em exemplos desse espaço de nomes, né? Os exemplos mais comuns que nós temos, que eu vou citar de vez em quando com vocês, é a parte de nomeação de arquivos, né? Fica mais fácil entender quando a gente imagina com uma nomeação de arquivos num sistema de arquivos hierárquico, né? Numa árvore de diretórios, e também a parte de nomeação na internet, o DNS. Então, vou dar alguns exemplos enquanto a gente vai falando disso. No final, a gente vai comentar sobre o LDAP, né? O LDAP é um sistema de diretórios que foi desenvolvido, excelente sistema de diretório, tanto que ele é utilizado pelo Active Directory, né? O Active Directory é nada mais do que uma interface gráfica que foi colocada em cima do LDAP, tá? Com algumas extensões também, né? Mas utiliza efetivamente o protocolo LDAP, não é nenhuma adaptação do LDAP. A máquina por trás do Active Directory é o LDAP. Nós vamos estudar ele aqui, né? O que facilita bastante, só fazendo um apêndice aqui, né? A integração, por exemplo, entre Unix e Linux e o Windows Active Directory, já que fala um protocolo que é livre, que é o LDAP. Bom, então, vendo a parte de nomeação estruturada, espaço de nomes, né? Normalmente, os nomes são organizados no que a gente chama de espaço de nomes. Espaço de nomes, é bastante claro o nome, né? É aquele espaço no qual os nomes podem estar inseridos. Um sistema de arquivos seria a hierarquia de diretórios que ele faz parte. Ele tem que estar dentro daquela forma de nomeação, né? Na internet, nós temos vários domínios na internet. Então, espaços de nomes são os domínios da internet, né? Então, espaços de nomes para nomes estruturados, né, podem ser representados como o grafo dirigido e, do outro lado, com dois tipos de nós, né? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Então, a gente pode imaginar, para um grafo, que seria um grafo dirigido. Nós temos um nó raiz, uma folha. Está difícil aqui da canetinha funcionar, então deixa eu dar o mouse mesmo. Um nó folha com, desculpa, um nó raiz com alguns outros nós. O que seria isso? Se a gente imaginar, por exemplo, a internet, a nomeação da internet, o que seria esse nó raiz? Esse nó raiz seria, por exemplo, o domínio que a gente chama de domínio ponto, um domínio que a gente não enxerga, né? Que é o domínio inicial da raiz. Aí embaixo desse domínio ponto, nós teríamos, por exemplo, o domínio BR, teríamos o domínio com, né? O BR para site Brasil, com para sites de empresas. Dentro do BR nós temos outros subdomínios, assim como dentro do com também temos outros subdomínios. Então, nós sempre representamos espaço-nomes como se fosse um grafo, né?
um grafo contém uma raiz e ele sai abrindo, né, com vários caminhos que podem ter dentro dele. E como todo grafo, nós temos o chamado nó-folha. Né? O nó-folha é aquele nó que está no final. Né? Por exemplo, dentro de BR, nós temos um domínio uva. Dentro de uva, nós temos, por exemplo, www. Então, www é um exemplo de nó-folha. Né? Ele termina, ele dá o caminho, por exemplo, www.uva.br, né? A máquina web da Veiga. E está implícito, né? A gente não usa, mas está implícito o domínio ponto, que é o domínio, a raiz de todos os domínios. Né? Então, o que o nó-folha representa? Uma entidade nomeada. Entidade nomeada é alguém que tem um nome que vai ser acessado, no caso, www.uva.br, e tem a propriedade de não ter ramos de saída. Né? Uva, por exemplo, é um domínio, ele tem ramos de saída. Ele tem o www, ele tem alguns outros ramos, né? Algumas outras nós. Né? E já um nó de diretório são aquele que tem vários ramos de saída. Então, exemplos de nó de diretório. Uva, BR, com. Normalmente, as empresas que estão dentro do com são todos nós de diretório. Né? Num sistema de arquivos, o nó-folha seria o arquivo que está dentro do diretório. Né? E o nó diretório seria o próprio diretório, seria a pasta de um sistema de arquivos. Né? Então, é isso que consiste a parte de nomeação estruturada. Nós vamos estruturar o que nós chamamos de espaço de nomes. Então, espaço de nomes é isso aqui. E representa a forma como os arquivos podem ser inseridos e vão ser trabalhados no sistema. Né? Cada nó em um grafo de nomeação é considerado uma outra entidade em um sistema distribuído e tem um identificador associado. Né? Então, por exemplo, aqui, quem é esse nó aqui? Esse nó é o nó uva.br, ponto. Então, é uva.br, ponto, ponto. Né? Ele tem um identificador associado a ele, um identificador único, e no espaço de nomes vai identificar ele de forma única. Né? Já o nó de diretório armazena uma tabela na qual o ramo de saída é representado por um par. Rótulo do ramo, identificador do nó. Se nós formos, por exemplo, imaginar um sistema DNS, né, esse UVA, ele é um nó de diretório. Né? Ele tem, por exemplo, um ramo de saída para www. Então, UVA tem uma tabela. Né? Essa tabela tem dois campos. Né? Tem várias linhas com dois campos. E, por exemplo, uma das linhas delas é o nome, www, um nome de saída dela, e um endereço que identifica onde pode ser encontrado o nó www. Assim como o nó BR, tem uma tabela com várias linhas, cada linha identificando um dos vários serviços que podem estar dentro dele, um dos vários outros servidores DNS. Se nós pensarmos numa estrutura de um sistema de arquivos, o que é uma pasta? Uma pasta é uma tabela, um diretório, que pode conter outras informações, mas contém pelo menos o nome. Né? Por exemplo, se for um arquivo, o nome de um arquivo, e uma outra parte que aponta aonde esse arquivo ele pode ser encontrado no disco. Né? Ou ele pode conter, por exemplo, o endereço de uma pasta, uma outra pasta, um subdiretório, e contém o endereço de onde as informações dessa pasta podem ser encontradas no sistema de arquivos. Tá? Então, seja qual for o sistema, na nomeação estruturada, cada nó de diretório sempre conterá o equivalente a uma tabela, né, com esse par, rótulo do ramo e identificador do nó. Quando a gente fala num par, não é que seja apenas o par, mas é no mínimo esse par. Tá? Alguns DNS, por exemplo, costuma ser apenas um par mesmo. Né? O nome e o identificador. Né? O rótulo e o identificador. Tá? Já um sistema de arquivos pode conter mais informações, mas contém no mínimo essas. Bom, o nó raiz é um nó que tem somente ramos de saída e nenhum ramo de entrada. Exemplos de nó raiz. No DNS, já falei, né? O nó ponto. Né? No sistema de arquivos Windows, um exemplo de nó raiz é, por exemplo, C, dois pontos, contra barra. É o nó raiz, é o início do sistema de arquivos do disco C. No sistema Unix, o sistema raiz é a barra, né? Que é o início do sistema de arquivos do Unix. Né? Esse nó raiz é um nó que tem somente ramo de saída e nenhum ramo de entrada. Então, é aquele nó inicial e que abaixo dele tem vários outros. E ele não é pendurado em ninguém. Né? Bom,
Embora seja possível que um grafo de nomeação tenha vários nó raiz, muitos sistemas de nomeação têm somente um, né? Exemplo, qual é um grafo de nomeação que tem vários nó raiz? É, por exemplo, o sistema de arquivos do Windows. Nós temos C, dois pontos, barra, nós temos D, dois pontos, barra, nós temos G, dois pontos, barra, nós temos vários sistemas de arquivos dentro do próprio sistema. Então, isso aqui, né, nós temos, na verdade, vários grafos e temos vários nó raiz dentro dele. Né? A internet possui apenas um, que é o domínio ponto. Né? O sistema de arquivos do Unix possui apenas um, que é o barra. A gente vai ver mais adiante particularidades do sistema de arquivos do Unix. Para quem fez laboratório de sistemas operacionais já chegou a ver isso, né? Mas a gente sabe que no sistema de arquivos do Unix, apesar de só ter uma entrada, nós podemos fazer incorporação, a montagem de outros sistemas dentro desse sistema de arquivos do Unix. Né? Então, na verdade, nós vamos ter vários sistemas, cada um com seu nó raiz, mas para o usuário aparece apenas um. Ou no grafo de nomeação, tá? Cada caminho pode ser referido pela sequência de rótulos correspondentes aos ramos naquele caminho, né? Como N, dois pontos, label 1, vírgula, label 2, tal, label N. Isso aqui é a forma geral da gente representar um caminho. Né? Se nós estamos falando, por exemplo, de sistemas de arquivos do Windows, né? Esse N, dois pontos, seria, por exemplo, a letra da unidade, C, dois pontos, D, dois pontos. Né? Se nós estamos falando de internet, esse N, dois pontos, pode representar o nome do protocolo. Né? Por exemplo, HTTP, dois pontos, barra, barra. Né? Esse N seria o protocolo HTTP. FTP, dois pontos, barra, barra, tá? Para identificar que é o protocolo FTP. No caso do sistema de arquivos do Unix, esse N seria simplesmente a barra invertida. Ou se ele estiver acessando um arquivo por NFS, que é um sistema de arquivos distribuídos, seria, por exemplo, a NFS dos pontos barra barra, que permite ao Unix acessar pastas compartilhadas em qualquer lugar. Tá? De qualquer forma, N se refere ao primeiro nó do caminho. Tá? E esse primeiro nó do caminho pode ser um nome de dispositivo, pode ser o diretório raiz, pode ser um protocolo de acesso, pode ser qualquer coisa. Né? Depende do sistema em uso. Se o primeiro nó do caminho for a raiz do grafo de nomeação, né, ele é denominado nome de caminho absoluto. Né? Por exemplo, www.uva.br. Né? Eu estou falando especificamente da máquina servidora web da UVA. Agora, caso contrário, ele pode ser um nome de caminho relativo. Por exemplo, eu estou dentro de uma empresa. Dentro da empresa, eu dou o caminho www. Né? Eu simplesmente falo, quero acessar www. Quem será acessado? Será acessada a máquina www daquela empresa. Né? Então, se nós temos um nome de caminho absoluto, não existe dúvida de qual servidor nós estamos acessando. Se eu tenho um nome de caminho relativo, nesse caso, eu estou dependendo da localização onde eu estou para que a resolução aconteça. Vai depender de onde eu estou e do servidor de nomes que eu estou acessando. Bom, ainda em espaço de nomes, né, nós temos que o nome é sempre definido em relação a apenas um nó de diretório. Tá? Então, um nome que está dentro de um nó de diretório. Né? O que nós chamamos de nome global, tá, é o nome que denota a mesma entidade sem se importar onde ele é usado no sistema. O nome global está associado ao caminho absoluto. Tá? Então, é sempre interpretado em relação ao mesmo nó diretório. Né? Quando a gente fala em nome local, a interpretação depende de onde está sendo utilizado. Então, nome local seria o quê? Um nome simples. Seria como se eu estivesse usando, por exemplo, nomeação simples dentro de uma nomeação estruturada. Eu dou um nome simples, eu quero acessar a máquina desenvolvimento. Ela depende completamente do local onde eu estou. Né? Dentro de um sistema de arquivos, né, um nome local seria, por exemplo, um nome de arquivo. Eu dou um nome de arquivo, ele será aberto onde eu estou. Agora, se eu der um nome global, um caminho completo, tipo C, dois pontos, barra usuários, barra Fábio, barra documentos, barra prova.doc. É aquele documento, não depende de onde eu estou. Então, esse nome global me identifica globalmente. Tá? E num sistema distribuído, o nome global deve dizer, inclusive, o nome da máquina onde ele está. Né? É o que vai diferenciar de nome global e nome local. Bom, e resolução de nomes? Como a gente faz para resolver os nomes dentro de um sistema distribuído? Então, de modo mais geral, né,
Dado o nome de um caminho, deve ser possível consultar qualquer informação armazenada naquele caminho. Então, se eu digo, né, nosso exemplo aqui, www.uva.br. Beleza. Desse nome eu quero acessar qualquer coisa. Agora, onde está isso? Como eu chego lá? Isso, na verdade, tem que ser traduzido, se a gente pensar em endereço IP versão 4, no endereço do tipo A.B, ponto C, ponto D. Tem que ser resolvido no endereço IP. Né? O que é isso? Isso é o que nós chamamos de resolução de nomes. É, dado um nome, como eu chego onde eu preciso chegar. Né? Mais do que como chego, né? Onde eu obtenho as informações sobre esse nome. Já que no DNS, por exemplo, a forma mais simples de consulta é dar um nome e trazer o endereço IP. Mas eu posso, por exemplo, no DNS, dar um endereço de e-mail, né? E o DNS vai informar quem é o servidor de e-mail, o nome do servidor de e-mail, não apenas o endereço IP do servidor de e-mail. Né? Então, o DNS ele não é um simples tradutor de nomes, ele faz uma resolução de nomes. E a resolução vai depender daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu pergunto. Então, se a gente pensar naquele nosso caso, né, um geral, do tipo N, dois pontos, label 1, label 2, label N, por aí vai, né? Como se dá a resolução de nomes? A resolução de nome vai se dar, né, obviamente, pelo início, né, por N dois pontos. Né? Então, a resolução começa no nó N do grafo de nomeação. Né? Vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. N pode ser um endereço, pode ser um protocolo. Né? Então, dependendo do que for N, a gente vai fazer caminhos diferentes. Então, resolvido N, vai em ordem. Nós vamos ter que resolver label 1. Depois de resolvido label 1, retornado o identificador de label 1, nós vamos passar para label 2. E por aí vai, até que nós temos a última resolução. Né? Então, a resolução de nomes ela pode ser completa, ser resolvida de uma vez só, ou a gente pode necessitar resolver caso a caso, entrando um a um. Tá? Então, a resolução continua no nó identificado pela consulta de label 2, por aí em diante. Né? Até que chega no label N, onde é retornado o conteúdo daquele nó. Né? Ou aquilo que é solicitado daquele nó. Né? Se for solicitado a abertura de um arquivo, é retornado um handle do arquivo. Se for solicitado um servidor de e-mail, é retornado o nome do servidor de e-mail. Se é solicitar a tradução do endereço IP, é trazido o endereço IP daquele nome. Né? Vai depender muito do serviço que está utilizando e como está sendo feita a resolução. Vamos vem falar ainda de apelidos, né? Ou alias. Né? O que é um apelido? É apenas um outro nome que se dá para a mesma entidade. Tá? E em termos de gráfico de nomeação, há basicamente dois modos diferentes de implementar um apelido. Né? O chamado ponteiro estrito ou ponteiro simbólico. O ponteiro estrito, né? Aí eu vou tentar puxar aí para quem lembra lá de laboratórios de sistemas operacionais, quando a gente viu a parte de Linux. Né? Isso aqui é o que a gente chama de link, um hard link. Né? O que é um hard link? Nós temos uma entrada de diretório, nós já conversamos sobre isso aqui. A gente sabe que o nó diretório ele contém um identificador, então, por exemplo, um nome de arquivo, e um dos atributos dele é um espaço em disco, uma localização de memória do disco, um setor do disco, onde está aquele arquivo. Né? Bom, um ponteiro estrito significa que o sistema permite que eu crie um outro nome, tá? Por exemplo, M, apontando para aquele mesmo lugar. Então, se eu penso num sistema de arquivos, significa que eu tenho duas entradas diferentes, em locais diferentes, com nomes diferentes que referenciam o mesmo objeto. Né? É o que no Unix nós chamamos de hard link. Tá? Na internet, no sistema DNS, seriam entradas diferentes, nomes de máquina diferentes, apontando para o mesmo endereço IP. Então, nomeações diferentes. Né? Já a parte do ponteiro simbólico, tá? Uma entidade é representada por um nó folha. Né? Porém, em vez de armazenar o endereço, ele armazena o nome de caminho. Né? O alias, por exemplo, seria o atalho no Windows. Né? Se eu tenho um determinado arquivo no Windows, então na localização,
e eu crio um atalho para ele, né? Chama de LNK, de link. Eu crio um LNK. O que o LNK armazena? Armazena o nome daquele arquivo, né? Se eu venho aqui no arquivo e mudo o nome original dele, eu perco o atalho. Porque o atalho, na verdade, referencia o nome, né? Já aqui no caso do Unix, ou no caso de duas máquinas apontando para a internet, se eu mudo esse nome de N, em vez de N, passo a chamar N1. O M continua valendo, porque o M aponta para a entidade, e não para N1, né? No caso lá do Linux, do Unix, seria mais ou menos como se eu fizesse, por exemplo, uma entrada chamada J, e essa entrada J, em vez de apontar para o objeto propriamente dito, ele aponta para o nome N1, né? Então, isso aqui no Linux seria o link simbólico. Esse aqui é o ponteiro simbólico. Ele é ponteiro simbólico por quê? Porque o que ele contém é o nome da entidade, né? Enquanto o ponteiro estrito, ele contém uma outra entrada. No final, tudo aponta para o mesmo arquivo. Porém, se eu mudo de N1, agora não chama mais N1, chama N2. Eu perco o ponteiro simbólico que utiliza N2 como referência. Mas o ponteiro estrito continua funcionando. Tá? Então, no sistema de arquivos, nós temos, no sistema de nomeação, né, na resolução de nomes, nós temos essas duas formas. E internet possui ponteiro estrito, e Unix possui ponteiro estrito, tá? E vários outros sistemas. Bom, aqui algo sobre resolução de nomes, né? Resolução de nomes também pode ser utilizada para fundir diferentes espaços de nomes. No próximo slide tem uma figurinha que vai ficar mais fácil entender isso aqui, tá? Basicamente é o seguinte: nós temos diferentes grafos, né? Nós vimos aqui que um sistema de nomes ele funciona com base em um grafo, né? Então imagina um sistema que possa possuir vários grafos diferentes, tá? São espaços de nomes diferentes, né? Quando nós falamos em fundir, nós estamos falando de alguma forma juntar isso tudo de maneira que fique tudo dentro do mesmo espaço de nomes, né? Isso é a forma como o Unix, em geral, né, faz a sua divisão do seu espaço de nomes, né? Em termos de nomeação, um sistema de arquivos montado, né, corresponde a deixar que um nó de diretório armazene o identificador do nó de diretório de espaço nomes externo. Significa que eu tenho que espaço nomes, por exemplo, e eu quero fundir com esse outro espaço de nomes aqui. Quero fazer uma fusão entre dois, quero que seja uma coisa só. Significa o seguinte: aqui eu tenho, a princípio, dois nós raiz, um primeiro, um segundo, tá? Eu coloco o nó raiz do sistema externo do externo é denominado ponto de montagem. O que é o ponto de montagem? É a raiz do sistema externo que vai entrar no meu sistema, né? Então, não está ali dizendo, normalmente é a nó raiz. Não posso dizer para vocês que sempre, né? Então, durante a resolução de nomes, o ponto de montagem é consultado e a resolução prossegue na sua tabela de diretório. Então, se eu estou procurando por um arquivo na estrutura, eu começo pelo nó raiz de um sistema, faço a resolução na entrada do diretório, entro em outro lugar. Quando eu entro no outro nó de raiz, eu vejo que corresponde ao nó externo. Então, eu passo a resolução para esse sistema externo, né? Visualizando isso para ficar mais tranquilo, né? Como as coisas funcionam, por exemplo, no Windows, né? No Windows, está do lado esquerdo aqui, né? O disco rígido seria, por exemplo, C dois pontos barra, né? O disco óptico seria, por exemplo, o D dois pontos barra. Uma unidade USB seria, por exemplo, o P dois pontos barra. Então, pelo nome da identificação da unidade, eu sei que eu estou num determinado dispositivo ou no outro, né? Num sistema que não aceita, não admite esse tipo de coisa, que trabalha sempre com apenas um nó,
Né? Como nós faríamos? Né? Nós temos aqui, podemos ver que são 3 espaços de nome diferentes. Todos esses espaços de nome diferentes, eles possuem um sistema de arquivos com um sistema de resolução. Né? Como só posso ter um espaço de nomes, o que a gente tem que fazer? Nós temos que escolher um espaço de nomes principal, no caso, vamos escolher aqui o disco rígido, tá? E dentro desse espaço de nomes principal, nós precisamos escolher os chamados pontos de montar. Por exemplo, dentro do disco rígido, eu tenho um diretório chamado mídia, e dentro do diretório mídia eu tenho 2 diretórios, um diretório chamado USB1 e USB2. Eu pego, escolho, por exemplo, a pasta USB1 como ponto de montar da minha unidade USB. E, por exemplo, na raiz eu tenho o diretório manutenção, tá? /MNT. Eu vou escolher também o MNT como meu ponto de montar, né, do meu disco ótico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego a raiz do disco ótico e faço a montagem dela em MNT. Eu pego a raiz da minha unidade USB e faço a montagem dela dentro do diretório da pasta USB1 que está dentro de mídia. Com isso, vai acontecer a fusão do sistema de arquivos. Eu vou ter um sistema de arquivos com raiz única, né, a raiz do sistema de arquivos. Dentro dele, a mesma estrutura que tem do disco rígido, só que é acrescentado. Né? Conforme eu ando nesse sistema de arquivos, que eu solicito a resolução, eu começo na raiz, entro em mídia, entro em USB. O que acontece quando eu entrei em USB 1? Eu, na verdade, entrei em outro dispositivo. Então, eu tenho o dispositivo disco rígido, e quando eu entrei em USB 1, eu tenho o dispositivo pendrive, o dispositivo USB. E posso acessar por intermédio dele as pastas ou arquivos que estão lá dentro. Da mesma forma, quando eu entro no diretório MNT, se está montado o disco ótico, eu tenho um outro dispositivo, disco ótico. Né? Então, num sistema de arquivos desse tipo, que é utilizado pelo padrão Unix, e adotado pelo Linux, né, já que ele é um tipo de Unix, né, eu tenho um único espaço de nomes, que inicia no sistema de arquivos barra, no sistema de arquivos raiz. E conforme eu passei por ele, por exemplo, eu entrei no diretório home, entrei no diretório José, entrei em mídia, entrei em USB1, entrei em MNT. Cada vez que eu entro num novo diretório, eu posso estar mudando de dispositivo. E um usuário comum desse sistema, ele não vai ter essa noção. Ele não vai saber que está mudando o dispositivo. Tá? Vai ficar transparente para o usuário. Então, aqui nós temos um grau de transparência bastante interessante para sistemas distribuídos. Né? Ao passo que lá aqui no Windows, né, no sistema da Microsoft, nós não temos uma transparência tão grande. Nós sabemos quando estamos mudando de sistema, né? De espaço de nomes. Bom, vamos considerar então o espaço de nomes que é distribuído por máquinas diferentes. Né? Porque aqui, ó, no caso aqui, tá? Vou acrescentar mais um aqui para poder facilitar a continuidade. Vamos supor que aqui nós temos uma unidade de rede. Tá? Nós poderíamos ter uma unidade de rede no Windows. Essa unidade de rede vai ser, por exemplo, um G, 2 pontos, barra. Esse G, 2 pontos, barra representa um dispositivo que está montado remotamente, uma unidade de rede. Tá? Eu poderia, por exemplo, botar essa unidade de rede aqui no home. Né? De forma que quando eu entro em home, eu estou entrando em outra máquina, que seria um servidor de arquivos que contém as partes de todos os usuários do meu sistema. Isso aqui pode estar implementado numa máquina remota, o que foi até bastante comum em sistemas de Unix no passado, tá? Onde o usuário entrava numa máquina, ele tinha sempre todos os arquivos dele naquela máquina, independente da máquina que ele entrava. Tá? Porque, na verdade, o diretório home ficava num servidor de arquivos e qualquer máquina que você entrasse, o sistema de arquivos estava mapeando, né, o compartilhamento das pastas dos arquivos nessa pasta home. Tá? Então, a gente pode, numa determinada máquina, não só estar entrando em dispositivos diferentes, como até estar entrando em máquinas diferentes, usando compartilhamento de rede. Tá? Então, nesse espaço de nome distribuído por máquinas diferentes, cada espaço de nomes é implementado por um servidor diferente. E é o que acontece no DNS. Quando nós entramos nos vários domínios do DNS, vamos descendo na sua árvore de domínios, cada vez nós estamos entrando num servidor diferente. Cada servidor resolve o seu próprio domínio. Né? Então, se nós queremos montar o espaço de nomes externos, que vamos chamar de NS2, né? E um espaço de nomes NS1, né?
talvez seja necessária a comunicação por uma rede com esse servidor, né? Se o dispositivo está na própria máquina, é tudo resolvido localmente. Agora, se o dispositivo está em rede, né, aí vai precisar de um protocolo de comunicação em rede, né? No caso do Unix, muito utilizado o NFS, no caso do Windows, o SMB, e por aí vai, né? Então, montar um espaço de nomes externos requer, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, o nome de um protocolo de acesso, tá? Já que um sistema pode ser montado por diferentes protocolos, é preciso especificar qual é o protocolo de acesso. Isso pode ficar transparente para o usuário, pode ser feito por conta do sistema operacional, mas alguém tem que fazer, né? Uma vez resolvido qual vai ser o protocolo, um nome de servidor, né? Ou seja, qual é a máquina que será utilizada, onde será buscada essas informações. E, por fim, o nome do ponto de montagem no espaço nome externo, que é o que será montado no espaço nome externo. Cada um desses nomes precisa ser resolvido. Então, tem que resolver qual protocolo será utilizado, qual servidor será acessado e onde essa informação está no servidor. Por exemplo, né, um usuário que está usando um laptop, né, vou até anotar para mudar isso aqui, laptop é um nome que está fora de moda, né? Então, o usuário está usando um notebook, quer acessar arquivos que estejam armazenados em um servidor remoto, tá? A máquina cliente, né, e o servidor de arquivos, no caso aqui, são ambos configurados com NFS, com Network File System, tá? Por nosso exemplo. Poderia ser o SMB da Microsoft, poderia ser qualquer um. Mas no exemplo aqui, é o protocolo NFS, né, um protocolo mais antigo. Quem é o NFS? Um sistema distribuído de arquivo que é um protocolo que escreve com precisão como um cliente pode acessar um arquivo no servidor de arquivos. Então, o NFS permite que você especifique um determinado arquivo numa determinada máquina e ele vai lá buscar esse arquivo para você, né? No caso aqui, exemplo de um nome NFS, tá? Eu posso dizer que eu quero buscar essa seguinte informação, tá? NFS, opera.museu.org/home/Gabriel. Tá? Então, NFS, nesse caso, ele é um nome bem conhecido, né? NFS, né, embora talvez alguns não conheçam, NFS, por exemplo, ele é tão conhecido como HTTP. Opa, desculpa aqui. Ele é tão conhecido como HTTP, ele é tão conhecido como FTP, né? Também, por exemplo, SMB. Tá? O HTTP é o protocolo utilizado para transferência de páginas web. O FTP para transferência de arquivos na internet, o SMB para compartilhamento de pastas e arquivos no Windows, né? E o NFS é o que é utilizado para compartilhamento de pastas e arquivos no Unix, né? Então, ele é um nome bem conhecido. Quando a gente fala em NFS, qualquer máquina no mundo sabe o que é o NFS, sabe como funciona o NFS. Então, para o nosso exemplo aí, nfs.opera.museu.org/Gabriel. Então, o protocolo NFS vai ser resolvido para a implementação do protocolo NFS. Isso aqui é também resolução de nomes, né? É uma resolução de nome. Faz parte da resolução de nomes, dado o nome do protocolo, mapear ele no protocolo específico, né? Resolvido o nome do protocolo, nós precisamos resolver o servidor. Então, o nome do servidor, no caso aqui, opera.museu.org, é resolvido para o seu endereço IP, usando o DNS, né? Então, um outro nível de resolução. Depois de resolvido o DNS, a gente entra em contato com a máquina servidora, a gente já tem o protocolo que a gente vai falar, a gente já tem quem é o servidor, passamos para o servidor informação, queremos /home/Gabriel, né? Isso aí vai ser resolvido no espaço nome externos pelo servidor remoto, tá? Tudo isso é resolução, não é apenas o nome do servidor, tá? A resolução acontece até que esteja tudo resolvido, até que você obtenha aquilo que você está buscando. Vou falar um pouquinho de implementação do espaço de nomes.
Então, o que é o espaço de nomes? É um serviço, né, que permite que usuários e processos adicionam, removam e consultem nomes. Tá? Então, se de forma geral, né, alguns sistemas permitem que próprios usuários mexam neles, alguns outros sistemas permitem que processos alterem suas informações, outros não permitem que nada possa ser alterado nem por usuário nem por processo, né? Por exemplo, o DNS. O DNS, principalmente lá nos servidores da Microsoft, tem uma integração muito grande com o seu desktop. Então, para quem conhece o Active Directory, o Active Directory tem uma integração muito grande com o DNS, ele precisa do DNS para funcionar. Então, quando você entra numa determinada máquina, liga a sua máquina, e a sua máquina recebe um endereço IP, você pode configurar o Active Directory da Microsoft para automaticamente modificar uma entrada DNS representando aquela máquina e o endereço IP dela, de forma que essa máquina possa ser encontrada em qualquer lugar do mundo, né? Ou pela internet, ou pela intranet da empresa, dependendo do nível que a gente está. Tá? Então, esse espaço de nomes, tá, pode sim permitir adicionar e remover por parte dos usuários e processos. Não é comum. A própria Microsoft, nos seus documentos, recomenda que essa possibilidade que existe não seja utilizada, tá, por questões de segurança. Mas está disponível para se algum administrador quiser utilizar. Num ambiente pequeno, isso realmente é um grande facilitador. Ambiente pequeno e sem acesso à internet. Tá? Fala assim, um ambiente fechado de uma pequena empresa onde você quer achar com mais facilidade suas máquinas. É um grande facilitador. Mas quando as máquinas estão com a cara na internet, já vão pensar duas vezes. Bom, um serviço de nomeação ele é implementado por servidores de nomes. Né? Servidores de nomes são aqueles computadores que têm processos especiais para resolver nomes. Se um sistema distribuído está numa rede local, beleza. Né? Rede local, uma coisa pequena, um único servidor de nomes resolve. Então, para uma intranet, por exemplo, de uma empresa sem filiais, a gente pode botar num único servidor sem grande dificuldade. Agora, sistemas distribuídos de grande escala. Né? Vamos pensar na internet. Né? Com muitas entidades, tá? Possivelmente disperso por ampla área geográfica, no caso da internet, o mundo inteiro. Nesse caso, nós teremos vários servidores de nomes. Fica inviável colocar tudo num único servidor. Né? O servidor vai ficar sendo atualizado a cada instante. Né? Sempre, num determinado instante, tem alguma alteração no DNS. Tem uma nova máquina entrando, tem uma máquina saindo, ou tem uma máquina tendo seu endereço modificado. Bom, então, espaços de nomes para um sistema distribuído de grande escala costumam ser organizados em hierarquia. Né? Isso é claro, a gente está acostumado já com endereços da internet. Né? Considere que tal espaço de nomes tem apenas um único nó raiz, no caso da internet é o nó ponto. Né? Para implementar efetivamente, é conveniente reparti-lo em camadas lógicas. Essas três camadas são a camada global, a camada administrativa e a camada gerencial. Tá? Depois eu vou dar o exemplo aí na internet do que seria isso. Vamos ver só cada uma delas. Camada global, formada pelos nós de nível mais alto. No caso do domínio internet, seria, por exemplo, o domínio .com, domínio.br, né? domínio.gov. Está lá no primeiro nível do domínio. Né? Costumam ser caracterizados por sua estabilidade. Pô, o .com existe há quanto tempo? Né? O .br existe há quanto tempo e não é modificado? Né? Os servidores que resolvem o domínio.br mudam é muito difícil a mudança desses servidores, assim como é muito difícil a mudança dos servidores do domínio.com, né? Só por uma evolução tecnológica, uma melhoria de máquina, mas é algo que não é tão comum. Tá? E esses nós podem representar organizações ou grupos de organizações com nomes armazenados no espaço de nomes. Então, aquela camada mais alta do DNS. Já a camada administrativa, que está no meio do caminho, ela é formada por nós diretórios que são gerenciados por uma única organização. Né? Por exemplo, Globo, SBT, GovBR, Americanas, UVA. Né?
são de domínio, são administrados por uma organização e o seu próprio nó, né? Por exemplo, aqui, vou botar um exemplo aqui, www, nosso velho exemplo aqui, .uva.br. O BR está lá na camada global. O UVA está na nossa camada administrativa, tá? Raramente vai mudar o servidor DNS da UVA. Pode mudar por uma razão ou por outra, troca de provedor, tá? Troca de data center, pode até mudar, mas não é comum, né? Já servidores que estão em produção, por exemplo, podem ser substituídos por novas tecnologias e tudo mais, como por exemplo o www, esses já mudam com mais frequência, né? Então, esse nó de diretório, tá? Eles são relativamente estáveis, né? O UVA. Eles tendem a mudar com mais frequência que o camada global, mas eles são relativamente estáveis, é mais difícil uma mudança neles. Já na camada gerencial, consiste em nós cujo comportamento típico é a mudança periódica. Bom, os livros todos falam isso, né? Mas eu acho um pouco forte falar que o comportamento típico é a mudança periódica. Então, acho que a gente pode entender de uma maneira um pouco mais branda. A gente pode dizer o seguinte, onde a mudança periódica não seria surpresa. Tá? Porque também não é tão comum para vários servidores de várias empresas, por exemplo, www.uva.br. Pode mudar? Pode, não tem problema nenhum mudar. Mas não é tão comum mudar, tá? Enquanto outras máquinas até é comum a mudança. Então, eu prefiro dizer que, em vez do comportamento tipo de ser mudança periódica, é possível haver mudanças periódicas, mas nem sempre, né? Então, um exemplo aqui seria, por exemplo, os hospedeiros na rede local. Aí, nesse caso, realmente tem uma mudança maior, né? As máquinas são ligadas e desligadas a todo momento, eles podem receber endereços IPs diferentes, tá? Mas para servidores isso não é uma realidade, por isso que o comportamento não é típico, né? A camada inclui nós que representam arquivos compartilhados, né? Então, mesmo dentro de melhor dizendo, nós temos máquinas com compartilhamento de arquivos. Então, essas máquinas estão na camada gerencial, até porque esses arquivos eles podem mudar, né? Então, são mantidos somente, nessa camada de gerencial, são mantidos não somente por administradores, mas também por usuários individuais no sistema distribuído, né? Então, por exemplo, nessa camada gerencial, eu posso ter o meu notebook, que eu uso. No meu notebook, eu faço o meu compartilhamento de arquivos e eu não sou administrador de nada. Eu sou apenas um usuário do meu notebook. E, então, qualquer um nessa camada gerencial pode colaborar com a modificação. Se a gente levar em conta o DNS, nós podemos dizer, por exemplo, que a camada global estão os domínios de organização, estão os domínios de países, né? E até alguns domínios mais fixos dentro de alguns domínios, como exemplo aqui, Japão, a CCO. A camada administrativa seriam os nós de empresas, por exemplo, e a camada gerencial, aquela parte, os arquivos, máquinas de usuários, compartilhamento de usuários e por aí vai. Bom, quando nós estamos falando na distribuição de espaços nomes por vários servidores, tá? A resolução da implementação ela é afetada, né? Porque no sistema local, dentro de uma máquina, é o próprio sistema operacional quem faz toda a resolução. Agora, no ambiente distribuído com várias máquinas, a gente pode e normalmente vai percorrer por vários servidores para conseguir fazer essa resolução, né? Por exemplo, esse nome de caminho aqui, né? Formalmente ele é conhecido como FTP, FTP, CS, VONL, Pub, Globe, Index.html, né? Ele corresponde na prática a quê? FTP corresponde ao protocolo, né? FTP, CS, VONL representa a máquina dentro da internet, e pub globe index.html, pub globe a pasta de busca, index.html o arquivo que vai ser buscado, tá? Formalmente, representação é uma só, com tudo no único caminho.
Mas a resolução de nomes, conforme vai descobrindo do que se trata, ela vai precisando abrir item a item. Né? E, de forma geral, existem dois modos de implementar a resolução de nomes. A chamada resolução interativa de nomes e a resolução recursiva de nomes. Tá? Lembrando que isso aqui, nós estamos falando que é para sistemas distribuídos. Grandes sistemas que serão resolvidos por diferentes máquinas. Resolução interativa de nomes. Tá? Um resolvedor de nomes entrega o nome completo ao servidor raiz de nomes. Tá? Como vai ser o funcionamento dele passo a passo? O servidor raiz resolverá o nome de caminho até onde puder e retornará o resultado ao cliente. Vamos botar aqui um exemplo. Vou botar o nosso exemplo aqui, www.uva.br. Conforme eu já falei por vocês, existe, né, um domínio chamado domínio ponto, que ele está no final aqui, que a gente não costuma botar, mas ele existe. O nome formal é www.uva.br, ponto. Né? Na resolução interativa, vamos supor que eu tenho uma máquina que eu preciso resolver isso. O que ela faz? Ela entra em contato com um dos root servers da internet, que é responsável pelo domínio ponto, e ele pede para resolver o nome BR. Tá? Então, ele vai me dizer aonde se encontra o servidor BR. Cabe ao meu sistema entrar em contato com o servidor BR. Né? Então, ele primeiro perguntou para o ponto, ao ponto disse onde está o BR. Agora, eu vou lá no servidor BR e pergunto, quem é a máquina uva.br? Ou melhor, quem é o responsável pelo domínio uva.br? Uva.br. Né? Eu pergunto isso para ele. Quando eu pergunto para ele, ele me diz quem é o servidor responsável por uva.br. Então, eu vou lá no servidor uva.br e pergunto, quem é a máquina www? Então, o uva.br me responde dizendo quem é a máquina www. Tá? Então, nesse caso, a resolução será passo a passo. Né? Então, o servidor raiz resolverá o nome de caminho até onde puder, no caso, até onde ele pode, até BR, que é até onde ele quer, tá? E resolve essa resolução. Tá? No caso do nosso exemplo lá, FTP, dos pontos, barra, barra, a primeira resolução seria para a resolução do protocolo FTP. Uma vez resolvido o protocolo FTP, ele vai pedir a resolução passo a passo do caminho até a máquina. Tá? Então, o resolvedor de nomes do cliente entrará em contato com o próximo servidor de nomes que responderá resolvendo o rótulo e na sequência. Tá? Então, no caso aqui, foi o que a gente viu aqui. Resolve uva, melhor dizendo, resolve ponto, depois resolve BR, depois resolve uva, depois resolve www. Né? No final, o servidor resolverá todos os rótulos e vai transferir o arquivo requisitado. Tá? No caso específico aqui do FTP, né, o que ele faria? Nós teríamos na primeira parte, que é a resolução do protocolo FTP, depois o DNS, né, resolveria a parte do nome, CSVONL, né? Depois o servidor FTP ia resolver dentro dele onde está o arquivo index.html. Já na resolução recursiva de nomes, né, em vez de retornar cada resultado intermediário, o servidor de nomes tenta resolver tudo, passando para o próximo. Né? Ele faz o seguinte, quando eu peço aqui, né, dentro ainda da www.br, o meu servidor de nomes ele passa para um outro servidor a informação e ele pergunta quem é www.uva.br. E ao invés de ser retornado passo a passo, o servidor resolve tudo de uma vez e só retorna a informação completa. No caso da minha consulta FTP, ele resolveria o protocolo FTP, encontraria a máquina servidora, entraria em contato com a máquina servidora, buscaria o arquivo index.html e devolveria o arquivo index.html. Tá? Faria tudo para o cliente. Né? Qual é a desvantagem disso aqui? Qual é a desvantagem da resolução recursiva? Né? Impõe uma exigência de desempenho mais alto nos servidores de nomes.
cada servidor de nomes, como vai ter que ficar resolvendo tudo, né, ele tem que trabalhar mais, teria que ser uma máquina mais robusta. Imagina lá no domínio, por exemplo, BR, ou então no domínio .com, o servidor tendo que resolver tudo para todas as pesquisas que são feitas no mundo inteiro. A carga em cima dele ia ser muito alta, ia ser uma exigência muito alta. Mas tem algumas vantagens, né? Quais são as vantagens? Primeiro, que manter os resultados em cache é mais efetivo, né? Se você tem um servidor que está com as informações todas em cache, responde mais rápido. Outra vantagem é que o custo de comunicação pode ser reduzido. Em vez de ficar várias idas e vindas com pergunta, e agora? Responde. E agora? Responde. E agora? Responde. Né? A gente minimiza esse custo de comunicação. Né? Como cada um tem vantagens e desvantagens, o que costuma ser feito? Uma organização costuma ter o servidor DNS dela, né? E uma determinada máquina que quer fazer uma consulta na internet, ela consulta o seu servidor DNS. A consulta aqui, no caso, é de forma recursiva, uma consulta recursiva. Esse servidor DNS da organização, ele resolve todas as solicitações de forma iterativa. Aqui, no caso, uma consulta iterativa. Então, cabe ao servidor DNS da organização ficar conversando com o servidor DNS, recebendo informações. E uma vez resolvida, ele reporta, né, retorna aquela informação que foi consultada. Né? E a grande vantagem está onde? Reduz o custo de comunicação local e, supondo que uma outra máquina resolva solicitar a mesma coisa, quando ela pede para esse servidor, tudo que ele resolveu ele já armazenou em cache. Então, ele pode resolver e responder rapidamente ao cliente sem necessidade de novas consultas. Né? Sem contar que se eu, por exemplo, esse meu servidor ele já consultou a máquina www.uva.br. Né? Ele já consultou www.uva.br. Ponto no final. Né? Então tem o domínio ponto, tem o domínio BR, tem o domínio UVA. Agora uma outra máquina ela pergunta quem é, né? Ela pede resolução de ftp.uva.br. Ponto. O final aqui é o mesmo. Não tem por que o meu servidor ficar realizando novas consultas para chegar no mesmo lugar. Ele já sabe quem é o servidor do domínio UVA. Ele não precisa resolver o ponto nem o BR. Então, ele já vai direto no servidor UVA e pergunta quem é FTP. Já obtém resposta e já informa para a nova máquina. Né? Fazendo uso de quê? Da capacidade que ele tem de armazenar em cache as resoluções que ele já fez. Isso ajuda até a diminuir o tráfego também, né? Nos enlaces de comunicação externos, já que ele vai manter essa informação toda em cache. Né? Então, entre resolução recursiva e resolução interativa, que nós temos na prática na internet que são utilizadas as duas. As máquinas locais fazem consultas do tipo recursiva e os servidores DNS locais fazem consultas do tipo interativa. A gente consegue unificar o melhor dos dois mundos aí. Tá ok? Alguma pergunta por enquanto? Todo mundo está vivo aí? Então vamos lá. Já que ninguém tem dúvida aí. Vamos falar aqui na última parte, então, de hoje, que é a nomeação baseada em atributo. Né? A nomeação baseada em atributo, ela é uma evolução do sistema de resolução de nomes, basicamente uma evolução do DNS, uma evolução excelente. Tá? E vamos ver como é que ela funciona aí. Né? A gente vai ver o exemplo dela com base no LW. O que se chama nomeação baseada em atributo? Quando a gente pede uma resolução na internet, por exemplo, a gente pede a resolução de uma máquina, a gente passa o nome da máquina e recebe um endereço de volta. Aí, beleza. Alguém quer falar uma coisa? Tá, não? Então, beleza. Quando a gente vai fazer uma consulta na internet, nós pedimos um endereço IP, e esse endereço IP ele é um atributo, não deixa de ser um atributo. Tá? Então, qual é a novidade da nomeação baseada em atributos? É que aqui um nome, uma resolução, ela pode ter vários atributos diferentes. Tá? Uma única entidade, por exemplo, www.uva.br,
que a gente espera dela é o endereço IP. Mas eu poderia, num sistema baseado em atributos, dar vários outros atributos para essa entidade. Tá? Então, nós vamos ver mais para frente como isso funciona. No caso da internet, o nome de máquina, a gente não tem nem muita razão para ter mais atributos. Mas nós vamos ver alguns exemplos aqui de situações que podem ter. Tá? Por exemplo, dando logo um exemplo. Por exemplo, a nomeação baseada de atributo. Eu posso pedir para resolver, por exemplo, um sistema. Né? O que seria resolver um sistema? Na internet, nós estamos acostumados a resolver máquinas. Né? Então, eu quero saber quem é determinada máquina, www.u.br. Mas eu posso ter um sistema distribuído que não está implementado no lugar. E eu posso pedir para resolver esse sistema. Né? Quais são os atributos que esse sistema pode ter? Esse sistema ele pode ter um atributo, um dos atributos dele, localização, que é em qual servidor ele está localizado. Um outro atributo, qual é a porta desse sistema? Então, eu vou acessar esse sistema num determinado servidor, né? E ele está executando uma determinada porta. Né? Quando eu entro nesse sistema, eu preciso fornecer usuário e senha. Então, outros atributos desse sistema são os vários usuários que podem acessar o sistema e as senhas que esse usuário tem. Tá? Ainda dentro dos usuários, cada usuário pode ter ainda atributos específicos que dizem qual é o nível de acesso que ele pode ter naquele sistema. Desde acesso nenhum, apenas leitura, até alterar o sistema. Então, um sistema baseado em atributos, a ideia é que ele seja um sistema completo, que possa dar todas as informações sobre os sistemas distribuídos. Então, falar do que é, vamos tentar chegar lá. Né? Então, nomes simples e nomes estruturados, né? São os que nós vimos até agora. Nomes simples, basicamente, atributos. Nomes estruturados, sistemas de nomeação baseado em estrutura, como, por exemplo, um sistema de arquivos ou DNS. Ele proporciona, assim, um modo exclusivo e independente de localização para a gente referenciar umas entidades. Então, se eu busco uma entidade, esses sistemas de nomeações funcionam perfeitamente bem para identificar aquela identidade. Né? Agora, os nomes estruturados, que foi o que a gente acabou de ver, eles já são projetados para oferecer uma maneira, né, mais amigável aos seres humanos da gente acessar essas entidades. Né? Bom, contudo, independência de localização e ser amigável não são os únicos critérios de nomeação. Né? A gente precisa também, às vezes, ter eficiência na busca. Né? Então, essa abordagem requer que o usuário possa fornecer uma simples descrição daquilo que ele está procurando. Né? Por exemplo, o que seria eficiência? Eu estou querendo buscar uma determinada máquina, eu lembro o nome da máquina. Tá? Aí eu dou o nome da máquina e recebo o endereço. Agora, eu estou querendo buscar uma determinada pessoa. Eu quero saber onde aquela pessoa trabalha. Faz tempo que eu trabalhei com aquela pessoa e eu não lembro sequer o nome dela. Mas por acaso eu tenho anotado, né? Pode parecer um absurdo, mas um exemplo absurdo mesmo. Eu tenho anotado o nome de telefone dessa pessoa. Eu sei que é aquele telefone daquela pessoa, mas eu não anotei o nome dela. Num sistema de nomeação baseado em atributo, eu posso, por exemplo, perguntar quem é o dono do telefone tal. Passando o número do telefone. Se tiver cadastrado no sistema, o sistema vai me encontrar. Então, eu posso fazer busca pelos atributos. Né? É como se, por exemplo, na internet, no caso da internet até tem, né, a resolução reversa. Eu dou o endereço IP e obtenho o nome da máquina. Tá? Num sistema baseado em atributos, um determinado usuário ele pode ter dezenas de atributos. Ele pode ter um nome, ele pode ter um e-mail, um telefone, a sua conta, uma série de informações. E a busca ela pode ser feita por qualquer uma dessas informações. É aí que a gente reside a eficiência. Né? Não é apenas questão de desempenho. É uma eficiência na questão de facilidade. Como eu posso fazer para buscar essa informação de forma eficiente? Basta que eu dê uma simples parte da informação, um simples atributo que possa identificá-lo e eu vou obter uma resposta. Tá? Inclusive, esse telefone pode estar cadastrado para mais de um usuário e eu posso receber mais de um usuário como resposta. Bom, então é possível descrever uma entidade em termos de pares atributo-valor, conhecido como nomeação baseada em atributos. Repara o seguinte, aqui, apesar de ser o par, a entidade está aqui em cima. Né? Então, eu tenho uma entidade. Né? Escrever com o mouse é difícil aqui. Eu tenho uma entidade e essa entidade ela possui vários atributos. E cada um desses atributos possui valores. Um valor ou mais valores pode ter também. Né? Então, adota-se como premissa que uma entidade tem um conjunto associado de atributos. Né? Cada atributo diz algo sobre essa entidade. Por exemplo, o atributo telefone diz qual é o telefone dessa entidade. E eu sou obrigado a ter um único telefone? Não, eu posso ter mais de um telefone. Eu posso também não ter telefone.
Né? Quando o usuário especifica quais valores um determinado atributo deve ter, ele restringe o conjunto de entidades no qual ele está interessado. Né? Por exemplo, eu quero a pessoa que tem o telefone e tal. Estou restringindo aos que têm telefone. Né? Então, o sistema de nomeação deve retornar uma ou mais entidades que atendam a descrição do usuário. Né? Por exemplo, eu posso perguntar, dentro deste setor, passo o nome do setor, quais são as impressoras coloridas? E ele me retorna as impressoras coloridas. Tá? Essa é a ideia de um sistema de nomeação baseado em atributo. Né? Facilitar uma busca. Existe isso? Tá, existe. Então, vamos lá aos serviços de diretório, que é justamente uma das implementações. Bom, serviços de nome armazenam pares do tipo nome atributo. Tá? Agora, como esses atributos são pesquisados a partir de um nome? Então, está aqui o exemplo que eu dei. Né? Eu posso perguntar qual é o nome do usuário com o número de telefone 21 1234 5678. Né? Então, esse aqui é um exemplo de pesquisa que um serviço diretório pode resolver para a gente. De forma semelhante, né? Os usuários exigem um serviço, mas não estão preocupados com qual entidade fornece serviço, desde que seja conveniente e acessível. Né? Por exemplo, quais computadores nesse prédio são Macintosh executando o sistema operacional macOS 10? Tá? Ou macOS X, como alguns chamam. Né? Onde posso imprimir uma imagem colorida de alta resolução? Então, isso aqui são perguntas genéricas. Né? É claro que essa pergunta vai ser traduzida em algo formal. Né? Um serviço diretório ele não vai ter essa inteligência, ou pelo menos até onde eu sei, né? Onde você possa colocar uma frase genérica, ele vai responder tipo um Alexa da vida. Né? Você vai, na verdade, fazer uma consulta formal, e essa consulta formal vai buscar na árvore onde está essa informação. Então, serviço que armazena conjuntos de vírgulas entre nomes e atributos, né? É chamado de serviço diretório. Exemplos de serviços diretórios, né? O X500, que foi a grande promessa, o LDAP, tá? Que nós temos perfeitamente funcional, né? O Active Directory Services da Microsoft, que é um sistema considerado à parte, mas ele usa o LDAP, né? O Universo, o Profile, tá? São exemplos de serviços de diretório que existem. Tá? O mais conhecido deles, né, até pela força da empresa, é o AD, né, o Active Directory Services. Né? Uma vez que ele implementa o LDAP, a gente pode considerar também que o LDAP é bastante famoso. Né? E o LDAP ele é muito utilizado, principalmente por empresas que têm sistemas mistos, o Windows e Linux. Então, isso aqui é curiosidade, né? Às vezes os serviços diretórios são chamados de serviço de página amarela e os serviços novos convencionais são serviços de páginas brancas. Tá? Quem entendeu isso aí se considera velho. Serviço de página amarela, tá? Era algo que existia em vários países do mundo, inclusive no Brasil, onde, né, infelizmente, eu estou dessa idade, né? Antigamente, as companhias telefônicas distribuíam, né? Quando você comprava um número de telefone, você recebia um tijolão. Né? Aqui no Rio de Janeiro, no caso, era a empresa que existia na época, era uma empresa chamada Cetel, né? Depois teve Telerd, virou vários nomes, e hoje seria o Oi Fixo, né? Depois das várias incorporações e mudanças. Quando você comprava um telefone fixo, você ganhava um tijolão com todos os números de telefone da cidade. Tá? Se você quiser, você podia descobrir o número de telefone de qualquer um. Né? Você podia colocar... Assim, quem tinha telefone estava no livro. Então, você procurava, estava um livro enorme de ordem alfabética de todas as pessoas da cidade, e você consultava e você descobria o telefone dessa pessoa. Tá? Obviamente, se você quisesse confidencialidade, você entrava, você quando comprava o telefone, você dizia para a empresa que não queria o seu nome nas páginas brancas. Tá? Mas, na verdade, a grande maioria das pessoas queria, porque era uma forma fácil de ser encontrado até por parentes. Né? E esse livro ele tinha duas partes. A primeira parte dele era a página branca e a segunda página dele era a parte amarela. E as folhas realmente iniciais eram brancas e as folhas da parte de trás eram folhas amarelas. Tá? E as páginas amarelas, durante muito tempo, o pessoal falava, procura nas páginas amarelas. Né? Nas páginas amarelas onde ficavam os serviços, era a parte comercial. Né?
Então, na página branca, bastava você concordar que seu nome era colocado gratuitamente, e na página amarela você pagava para ter seu nome, né? Então, o serviço diretório, ficaram chamados como serviço de página amarela, recebeu o apelido de página amarela, já que provê um serviço mais profissional, enquanto os serviços nome convencionais são também chamados de páginas brancas. Então, só curiosidade histórica aí, né? E serviços de diretório também são conhecidos como serviços de nome baseado em atributo, já que o forte neles são os atributos. Um exemplo aqui, né? Um serviço diretório retorna um conjunto de atributos de todos os objetos encontrados que correspondem a atributos, né? Por exemplo, eu pedi aqui, telefone number igual 21 1234 5678. O que ele retorna? Ele retorna o nome da pessoa, o número de telefone da pessoa, o e-mail da pessoa e várias informações da pessoa, tá? Obviamente, informações que estão registradas que podem ser consultadas, né? O sistema ele tem o sistema LDAP, AD, X500, todos eles têm sistema de proteção, sistema de segurança, que dizem quais informações podem ser consultadas por que pessoas. Então, o cliente ele pode especificar que apenas um conjunto de atributos é de interesse, né? Ele pode dizer, por exemplo, eu só quero o e-mail da pessoa que tem esse telefone. Só vai me retornar o e-mail e adresse. Nós temos aí um termo conhecido como serviço de descoberta, né? Isso é citado porque algumas pessoas podem confundir, né? Um serviço de descoberta é um serviço de rede que denota um caso especial de serviços diretórios, né? Principalmente para redes espontâneas, né? Redes espontâneas são aquelas em que você está sujeito a conectar e desconectar de forma previsível. Eu vou dar exemplo de um serviço de descoberta para ficar mais fácil, né? Por exemplo, é mais fácil. Se você quer saber quais são os usuários que existem em determinado sistema, aí você faz uma consulta LDAP, uma consulta no AD, perguntando os nomes dos usuários do sistema. Beleza. Isso é um exemplo de um serviço de diretório. Agora, você quer saber assim, quais são as máquinas que estão ligadas na rede nesse momento, né? Que é o que acontece, por exemplo, num compartilhamento Windows. Você vai no compartilhamento Windows e quer saber as máquinas que estão localizadas, tá? Aí, no caso, a máquina Windows envia na rede um protocolo, um pacote de descoberta, né? Um discovery, e as máquinas que recebem essa solicitação de descoberta se anunciam na rede, né? Fazem o anúncio dela nas redes. Nesse caso, nós temos um serviço de descoberta, né? E a grande diferença para um serviço diretório. No serviço diretório, você vai retornar tudo aquilo que está cadastrado, a máquina estando ligada ou não. Um serviço de descoberta vai ser feita uma busca, né? Para buscar aquela informação para ver o que é que está disponível no momento. Então, atributos são claramente mais poderosos que nomes, né? Por exemplo, podem ser escritos programas para selecionar objetos de acordo com a especificação de atributos precisas, em que nomes podem não ser conhecidos, tá? Então, o exemplo que foi dado, né? Por intermédio de telefone, buscar o nome da pessoa. Vamos ver uma implementação aqui, no caso, o LDAP. Tá? Lembrando o seguinte, quando a gente está falando de LDAP, a gente está falando do motor de busca do Active Directory, né? O Active Directory ele utiliza o LDAP no seu interior. Então, nós estamos, na verdade, vendo os dois aqui. Então, uma abordagem comum é combinar nomeação estruturada com nomes baseados em atributos, né? Quem conhece o Active Directory e quem conhece a LDAP sabe que existe uma estrutura muito parecida com o DNS, né? Os nomes de busca lá dentro do sistema eles têm uma estrutura parecida e é até recomendado que se use essa estrutura. Determinada empresa, quando ela vai montar o sistema dela do Active Directory, quando ela vai montar o sistema dela em cima da LDAP, embora não seja obrigatório, o recomendado é que utilize a hierarquia do DNS dela, né? Abordagem amplamente utilizada, por exemplo, no AD, né? E muitos desses sistemas utilizam ou dependem do chamado protocolo leve de acesso a diretório, né? Que é o nome da LDAP, né? Lightweight Directory Access Protocol, tá? É o que quer dizer LDAP. Então, protocolo leve de acesso a diretório. Protocolo leve aí talvez fique só no nome hoje em dia, tá? Porque ele faz muita coisa. Mas em termos de rede, ele realmente, em termos de troca de mensagem na rede, ele é bastante leve. Né?
já teve uma vez que eu estava discutindo a implantação de um serviço diretório numa empresa, e a gente estava conversando sobre as várias opções, e a empresa, quando foi, a gente sugeriu que eles poderiam utilizar o LDAP, o pessoal de TI da empresa falou assim, não, o LDAP a gente sabe que tem problemas de funcionalidade, a gente não quer LDAP, a gente quer alguma coisa no estilo do Active Directory. Pô, no final ele falou que quer usar o LDAP, né? Porque Active Directory é LDAP. Então, é importante a gente saber do que a gente está falando para não dar furos como esse. Tá? Bom, o serviço diretório LDAP consiste em vários registros conhecidos como entrada de diretório. Né? Então, funciona de forma bastante semelhante àquilo que a gente viu para sistema de arquivos, para DNS, para tudo mais. Cada registro é composto como um conjunto de pares atributo valor. Tá? E é feita uma distinção entre os atributos de valor único e atributos de valores múltiplos. Então, vamos ver o que é isso. Então, está aqui um exemplo de uma entrada de diretório LDAP. Tá? Essa entrada de diretório LDAP, ela está me falando disso aqui, ó. Aqui a caneta. O meu objeto, a minha entidade é servidor. Isso é o que eu estou buscando. Tá? Onde é que está a abordagem hierárquica? A abordagem hierárquica está aqui, ó. Tá? No caso, eu estou falando de servidor que está dentro de TI, que está dentro da Universidade ABCD, que está dentro de Rio de Janeiro e está dentro de BR. No caso aqui, essa organização resolveu usar uma abordagem conhecida como uma abordagem geográfica. Tá? Ela não se baseou na sua hierarquia de DNS, mas poderia ser utilizada uma hierarquia de atributos que me colocasse dentro de uma estrutura como a do DNS. Tá? Então, aqui eu tenho servidor, e servidor tem esses atributos aqui. Tem um atributo mail service, que ele é multivalorado, ele possui 3 endereços diferentes IP, e eu tenho, por exemplo, o atributo FTP Server, que é um endereço IP, e eu tenho o atributo www Server, que é um servidor www. Né? Os dois aqui, no caso, podemos ver que tem o mesmo endereço IP. Então, os atributos têm que ser diferentes os nomes, mas os valores podem ser iguais. Não existe necessidade que sejam diferentes. Tá? Então, essa aqui é a ideia de uma implementação, o que nós chamamos de uma implementação baseada em atributo. Nós chegamos na entidade que estamos buscando, no caso aqui a entidade servidor, e dentro dela nós temos vários atributos. E dentro de uma hierarquia. Aí tem alguns nomes técnicos, né? Preciso passar para vocês aí, que é, por exemplo, o que é a DIB? A Directory Information Base. É a base de informações de diretórios. Né? O LDAP, ele, na verdade, ele é assim, forçando a barra, tipo um SGBD. Bastante restrito, bastante simplificado em relação a um SGBD completo, que fala SQL, mas ele permite consultas bastante parecidas com SQL. Né? Um serviço diretório, ele nada mais é do que um banco de dados. Aliás, ele é um pouco até mais do que um banco de dados, ele é um banco de dados distribuído, porque cada organização pode ter o seu próprio banco de dados e esse banco de dados serem interligados para permitir a consulta entre organizações. Tá? Para exemplificar o que seria isso, eu trabalhei, fizemos a implementação de um LDAP para uma determinada organização. Essa organização ela possui várias partes pelo Brasil inteiro. Tá? Várias outras, vamos chamar assim, não é bem subsidiário, vamos supor que seja subsidiário, tá? Para não falar qual é a organização. Tá? Então, várias entidades que fazem parte dessa organização. E essa parte de TI delas tem bastante liberdade. Tá? Cada parte dessa organização, cada setor dessa organização que está num local separado, implementar um local separado, pode ter suas próprias diretrizes de TI. Pelo menos na época podia. Né? Algo que, sim, pode não ser tão bom, mas tem as suas flexibilizações. Né? E essa organização ela implementou um sistema de controle que passava por todas as suas entidades. Todas tinham que utilizar esse sistema. Né? E foi optado por colocar como autenticação o LDAP.
né, o protocolo utilizado para fazer a autenticação de usuários, senhas, níveis de acesso, tudo mais, pertenciam ao LDAP. Então, nós tínhamos uma estrutura que era a seguinte, né, um nível maior da organização tinha um LDAP para a implementação desse sistema. E o sistema todo, tudo que ele fazia em termos, quando o usuário entrava nele, pedia fazer determinada coisa, ele consultava o banco de dados, o LDAP, para saber se podia fazer ou não. E as várias organizaçõezinhas que estavam embaixo dela tinham que usar esse sistema, né? Então, o que aconteceu nessa época? A parte principal, a parte lá administrativa dessa organização, ela perguntou quais organizações trabalhavam com o LDAP. No nosso, da que eu estava representando lá, nós tínhamos o nosso próprio banco LDAP. A única coisa que foi feita nesse caso foi um link entre os LDAP, né? Já que a LDAP, os protocolos falam. Isso significa o seguinte, cabia a gente cadastrar os nossos usuários, tá? E a gente simplesmente falava para a organização lá em cima, ó, o usuário que vai acessar é o usuário tal. Então, por exemplo, o usuário Zezinho vai acessar o sistema. No LDAP principal, ele dizia o que Zezinho podia fazer no sistema. Mas quando precisava consultar quem é Zezinho, qual era a senha de Zezinho, o sistema lá em cima perguntava para o meu LDAP aqui embaixo. Tá? Então, permite uma abordagem hierárquica que dá para que sistemas troquem informações entre elas e nós temos, na verdade, o quê? Um grande banco de dados distribuído com informações de usuários e máquinas e tudo mais. Né? Então, essa base de informação diretória, essa DIB é o quê? Nós temos uma DIB aqui em cima, nós temos uma DIB aqui embaixo, né? Cada um tem a sua base de usuários, cada um tem a base de informações, cada um administra a sua base. Porém, essa DIB é interligada entre elas. Né? Temos ainda o conceito que nós chamamos de RDN. RDN é o nome relativo distinguido, né? Então, Relative Distinguished Naming, que é o nome dado a cada atributo de nomeação. Tá? Então, naquela tabela que nós vimos, os 5 atributos iniciais, BR, Rio de Janeiro, Universidade, ABC, TI, servidor, diz quem é o RDN. O que é o RDN? O RDN identifica o nosso servidor aqui, no caso, essa entidade servidor de forma única. Tá? Então, nome dado a cada atributo de nomeação. Então, nós temos o que sendo o RDN aqui? Nós temos atributos country, país, localidade, organização, unidade organizacional e nome comum. Então, o importante aqui é que RDN, tá? Identifica aquela entidade de forma única. Ainda podemos ter aqui descendo mais, né? Mail servers dentro do servidor, FTP server dentro do servidor, www server dentro do servidor. Então, como no DNS, né, a utilização de nomes globalmente exclusivos pela listagem de RDNs, em sequência, resulta em uma hierarquia da coleção de entrada diretório. Então, ou seja, isso aqui provê uma hierarquia. Né? Nós podemos ter, por exemplo, outras universidades dentro do Rio de Janeiro e dentro da própria universidade nós podemos ter várias outras unidades organizacionais. Essa hierarquia é denominada Árvore de Informações de Diretório, o Directory Information Tree, a DIT. Voltando alguns slides aqui, voltando um só, tá? Nós temos as DIBs aqui, né? Cada DIB é a sua base local, e nós temos uma árvore. No caso daquela organização que eu falei para vocês, começava no nível principal, ela descia com uma árvore de informações e atributos. Uma DIT forma o grafo de nomeação de um serviço diretório LDAP. E assim como um serviço de resolução de nomes DNS, onde na internet nós temos diferentes servidores para resolver um nome, no LDAP nós também podemos ter diferentes servidores, cada um resolvendo uma parte específica. Então, o que eu falei aqui para vocês, né, que a implementação do serviço diretório LDAP ocorre de modo muito parecido com a do DNS, exceto que o LDAP suporta mais operações de consulta.
Tá, no próximo slide tem um exemplo de uma consulta formal LDAP, como é que se escreve. Né? Então, quando a gente está lidando com diretórios de grande escala, tá? A DIT, né, que é aquela árvore, o grafo, né, normalmente é particionada e distribuída por vários servidores, conhecido como agente de serviço diretório, DSA. São os vários servidores LDAP. Cada porção da DIT corresponde a uma zona do DNS. O normal, inclusive, é a fazer uma equivalência entre DNS e LDAP, para facilitar o entendimento por parte das pessoas, né? Principalmente facilitar o fator humano. Né? Então, cada DSA no final se comporta como um servidor de nomes normal, exceto que implementa um serviço de busca por DNS. Então, os clientes são denominados DUA, né? Directory User Agent, agente usuário diretório. Tá? É semelhante a um resolvedor de nome de um serviço estruturado de nomeação. Tá? Vou falar um pouquinho de DNS para poder ficar mais claro isso aí. Vamos supor que nós temos um computador. Tá? Esse computador, quando a gente fala em termos de DNS, ele, sempre que uma aplicação precisa consultar alguma coisa, essa aplicação ela consulta um servidor DNS. Então, está aqui o servidor DNS. Tá? Servidor DNS. Porém, dentro do computador, tá? Quando o browser solicita, você está navegando na internet, bota o nome de uma máquina, dentro do sistema operacional existe um cara chamado resolver. Então, quem consulta no final o servidor DNS não deve ser o browser, não deve ser o seu cliente de e-mail, não deve ser nenhum processo local. O processo local, ele consulta o resolver local. E o resolver local é que consulta o servidor DNS. Isso aqui, nós está falando o seguinte, dentro dos computadores existem processos, e esses processos é que são chamados os DUA, né? O Directory User Agent. Né? Ou seja, quando você está utilizando você tem uma aplicação, que essa aplicação fala DNS não, desculpa, LDAP, não é para que a aplicação consulte o servidor LDAP direto. Essa aplicação ela consulta o usuário local, o agente local da máquina, e o agente local da máquina é quem consulta o servidor LDAP. Né? Para que isso? É porque é bastante comum que, quando você está utilizando o computador, seja para DNS, seja para LDAP, o mesmo nome seja acessado várias vezes. Né? Você acessa uma página web, essa página web ela tem uma série de implementações lá dentro. Ela tem imagens que precisam ser buscadas, ela contém scripts que precisam ser buscados. Então, buscar uma página, na verdade, é feita uma série de conexões com o servidor buscando uma série de informações. E imagina para cada conexão dessa, o seu browser ficar pedindo para o DNS resolver para você. Então, você tem um nível de cache em que dentro da máquina local a informação ela fica guardada para você não ficar sobrecarregando o servidor. Né? Da mesma forma, é o agente de usuário diretório. É um processo local na máquina para evitar a sobrecarga do servidor LDAP. Assim, aquilo que já está resolvido por ela não precisa sair da máquina. Aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é uma linha, um exemplo de uma linha de busca do servidor LDAP. O que está sendo buscado aqui? Está sendo chamada a função search. Tem aqui um E comercial. Esse E comercial significa que todas as informações que estão aqui têm que bater. É um E, né? Não é um OU, então é um E. O que tem nesse E? Eu estou buscando tudo que esteja no C igual a BR, esteja no país Brasil. Claro que eu não estou buscando o Brasil inteiro, né? Eu estou buscando dentro do meu sistema tudo que está cadastrado no Brasil. Dentro do Brasil, a localidade tem que ser Rio de Janeiro. Dentro do Rio de Janeiro, a organização tem que ser Universidade ABCD. Dentro da Universidade ABCD, a unidade organizacional é asterisco. Asterisco significa qualquer coisa, então qualquer unidade organizacional. E o nome comum, servidor. O que está sendo buscado nessa consulta LDAP? Eu estou buscando, na verdade, dentro da Universidade ABCD, tudo que tenha nome servidor. E vai dentro de Answers. Né? Quem já trabalhou com banco de dados, quem já fez a disciplina banco de dados, sabe o seguinte: o que vai ser Answers? Vai ser uma grande tabela, e essa grande tabela com, né, várias linhas, e essas linhas contendo
todos os atributos, no caso atributos aqui vai ser meu server, FTP server, WWW server. Então, para cada uma linha dela, vai retornar, por exemplo, servidor do TI, e vai retornar as informações de servidor do TI. Servidor da administração, servidor do financeiro, vai me retornar todas as formas, né? Isso aqui, né, é uma forma de consulta bastante versátil, tá? Aqui foi um exemplo de consulta, mas a LDAP permite consultar vários níveis. Ter vários... eu posso consultar se uma senha de um usuário está correta, né? Se um usuário pede para acessar um sistema, eu pergunto, eu passo para ele a senha, ou então eu peço a senha e confiro a senha. No caso, ele só vai fornecer a senha criptografada por questões de segurança. E, obviamente, também por questões de segurança, quem pode pedir informações de senha está cadastrado no servidor. Não é qualquer um que pode perguntar se a senha está certa. Senão o sistema poderia ser utilizado para tentar descobrir senhas de outros usuários, né? Então tem toda uma parte de segurança em cima. Então podemos ver aqui pelo tipo de consulta. Fiz besteira aqui. Vamos ver pela parte de consulta que existem por search, mas os parâmetros de busca. Vou pegar aqui, né? No caso aqui, o E comercial significa fazer uma busca com E, mas existem várias formas de fazer a busca dentro desse banco de dados LDAP, que é um banco de dados distribuídos com informações sobre usuários também distribuídas, né? O nosso próprio assunto é sincronização, né? É a nossa unidade 4, né? Então, eu vou parar por aqui hoje, porque é um novo assunto que vai iniciar. Semana que vem, novamente, a gente não vai ter aula, né? Acho que é o último, penúltimo, sei lá, tem tanto recesso esse período, né? Mas, enfim, na terça-feira que vem não, da terça-feira da semana que vem, dia 2 de novembro, é dia de finados, então no dia 1º não vai ter aula, que é recesso, né? Então a gente vai continuar só na semana que vem. Então, aí com relação a esse assunto de hoje, ou qualquer outro assunto, vocês querem comentar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta? Não? Está tudo dominado? Está tudo fácil? Tudo tranquilo? Aproveitar e fazer logo baixar logo a lista de presença. A lista de presença está baixada. Bom, então a gente tem pergunta, tá? Parar a gravação aqui.